Olá, meus irmãos. Vamos continuar os nossos estudos? Animados aí? Vamos animar um pouco, né? Vamos continuar nossos estudos. E antes disso, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Por esse maravilhoso universo de Deus, tenho certeza disso. Olha para as estrelas, dá uma olhadinha para as estrelas. E aí você pode se perguntar: o que é que fez isso, né? O que fez isso? Aí você vai ver que foi Deus, né? Deus que criou todo esse universo e toma conta perfeitamente com as suas leis de todo esse universo. Então, vamos recordar um pouquinho a história. Nós falamos de Chico Xavier, nós falamos de Divaldo, nós falamos do Dr. Bezerra de Menezes. Você já assistiu o filme Dr. Bezerra de Menezes? Você já assistiu o filme Dr. Bezerra de Menezes? Então, nós vimos tudo isso na aula passada de História do Espiritismo, né? E nós vamos entrar hoje no retrospecto bibliográfico de Allan Kardec. Mas para a gente entender um pouquinho de Allan Kardec, nós vamos ver que a evolução do Espiritismo, lá antes da gente entrar nesse retrospecto, vi que o progresso do Espírito, não sei se vocês estão lembrados, ou a gente vai lembrar agora, ele se dá em dois campos de conhecimento. No conhecimento intelectual e no conhecimento moral. É como se a gente agora lembrasse um anjo. Eu vou falar de novo sobre isso, né? É um anjo, vamos usar uma analogia, o lado intelectual e o lado moral, assim que o espírito vai se desenvolvendo e evoluindo. O plano espiritual, ele vai enviar espíritos mais evoluídos nesses dois campos de conhecimento e que ajudam a humanidade em seu progresso. Então, de tempos em tempos, manda-se esses espíritos superiores para ajudar esse progresso, o progresso da humanidade, tanto no campo da moral como no campo do intelecto, né? E damos esse nome de missionários a esses enviados, né? São os missionários que vêm aqui em missão. No século XVIII e no século XIX, foram momentos assim notáveis na história, momentos notáveis na história da humanidade, em que isso aconteceu muito, de uma forma muito grande, né? Nós vamos ver que houve ali naquela época, no século XVIII, século XIX, uma modificação, uma transformação, tanto na conjuntura política, social, científica, cultural, econômica. Teve uma mudança ali, e dessa época aí, que tanto ali em todos os países, principalmente ali na França, que foi o centro dessa transformação. Tanto é que a Paris, chamada de Cidade Luz, né? Então a França, ela abrigava muitos desses pensadores, aliás, grandes pensadores, intelectuais, artistas, cientistas do mundo. E desse legado, destaca-se a influência então de um que nós chamamos de iluminismo e suas expressões culturais e cívicas, vigentes desde então. Então ali começa o iluminismo. Nós vamos citar alguns iluministas, né, para vocês terem noção, tá? Não é essa bem a nossa coisa, mas para a gente se situar ali, onde é que Kardec veio. Veja como tudo está muito, vamos dizer assim, ajustadinho, né? Kardec veio nesse momento aí na França. Eu vou ler uma parte que nós vamos dizer que é assim: o Estado-nação, cria-se ali a lei de mercado, a ciência moderna, a democracia representativa, a cultura secular. Isso aí são alguns exemplos, né, do que a gente via aí no século XIX e XVIII. Então nós temos também a Revolução Francesa, que teve o mérito de desmistificar, né, a pseudo-superioridade de classes privilegiadas, a corrupção da aristocracia e do clero católico, levando uma bandeira contagiante de liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês lembram desse lema? Igualdade,
né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E nós temos também ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então veja quantas transformações ali ocorreram no século XVIII, século XIX, tá? Revolução Francesa. Na filosofia nós vamos ter grandes homens como, por exemplo, Voltaire. Voltaire, filósofo conhecido pela sua perspicácia, tinha uma espirituosidade muito grande, né? Na defesa das liberdades civis, inclusive da liberdade religiosa, do livre comércio. Era uma grande figura ali do iluminismo. Nós tivemos Montesquieu, também famoso na sua teoria de separação dos três poderes da República, né? Lembra lá os três poderes da República: Judiciário, Legislativo e Executivo. Montesquieu, tá? Nessas constituições democráticas nós temos bem isso, século XIX, século XVIII. Nós temos também Rousseau, o importante filósofo político, escritor da época, iluminista também, autor de Contrato Social em 1762, né? Rousseau. Adam Smith, filósofo e economista, pai da economia moderna, também liberalismo, né? Adam Smith. Então nós temos vários pensadores, não são só esses não, muitos, né? Ampère, Lavoisier, Pasteur, Mesmer, Pestalozzi, que foi o tutor aí de Kardec, né? Mestre de Kardec, e vários outros nomes dessa época. Foi maravilhosa essa época aí de tantas pessoas. Olha, nas artes, Émile Zola, Victor Hugo, né? Victor Hugo é aquele dos Corcunda de Notre Dame, lá Notre Dame de Paris, né? E Miseráveis, né? Então, nós vamos ver também nas artes o impressionismo. Quer dizer, nós temos um desenvolvimento em todas as áreas da ciência, das artes. Ali estava como eu posso dizer para vocês, estava assim um local propício para o que viria a acontecer, que é o desenvolvimento do espiritismo. Eu só estou dando essa introdução, que nós estamos ali no iluminismo, né? A razão também, a razão como prioridade, né? Não mais a fé, mas a razão. E ali que nasce então Allan Kardec, nessa época, dia 3 de outubro de 1804, em plena era napoleônica, né? Nasceu em Lyon, cidade que Kardec nasceu. E o nome de Kardec não era Allan Kardec, é Hippolyte Léon Delisard Rivail. Vamos guardar esse nome? Nós temos que saber esse nome de Kardec, hein? Hippolyte Léon Delisard Rivail. Não é Rivail Hippolyte de Léon Delisard, é Hippolyte Léon Delisard Rivail, nome de Kardec. Nós vamos ver que mais tarde ele adota esse pseudônimo de Allan Kardec. Nós vamos ver o que aconteceu para ele pegar esse nome e colocar esse nome de Allan Kardec. Mas o nome dele é Hippolyte Léon Delisard Rivail, tá? O nome de Allan Kardec, nós vamos ver que tem origem ali na Gália, uma outra história que nós vamos contar. Então, com 10 anos, Kardec foi estudar com Pestalozzi. Pestalozzi, não sei se vocês já ouviram falar, mas era um apaixonado na arte de ensinar. Tinha um jeito especial de ensinar os seus alunos, uma metodologia nova. Então, ele diz assim: a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Pestalozzi era assim, o mestre. Quando Pestalozzi ele dava uma saída, alguma viagem, quem tomava conta ali do instituto era Kardec, né? Kardec, o professor, né? Então, Rivail, nome de Kardec, Rivail, foi um discípulo exemplar de Pestalozzi, tá? Formação, método de estudo e aprendizado essenciais na codificação do espiritismo. Então, ele teve esses estudos, isso foi essencial para poder fazer essa organização, essa codificação do espiritismo. Em 1831,
Eu vou pular um pouco, né? Kardec, ele conhece, ele publica 3 livros, mas livros didáticos de escola, não de livros espíritas, né? E conheceu Amélie Gabrielle Boudot, que é a mulher de Kardec. Quem assistiu o filme, veja a importância da mulher de Kardec, como ela foi importante de sustentação para Kardec, que era professora também de escola de belas artes, poetisa e pintora, com quem ele se casou em 1832. Eu vou fazer um apanhado assim da vida de Kardec, mas você pode ler o livro, tem livros de biografia de Kardec, tá? Sobre Allan Kardec, a vida de Kardec, tem o filme Allan Kardec, mas tem o livro também sobre a vida dele. Eu estou detalhando assim algumas coisas da vida de Kardec, tá bom? Passando assim para vocês terem conhecimento. Kardec, ele falava vários idiomas, isso foi importante, porque os espíritos, como eles lembram que é universal, foram aparecendo em vários locais do mundo. Kardec recebia essas cartas e ele mesmo traduzia essas cartas de várias línguas, né, que ele recebia. Ele conhecia os idiomas, né, falava. Bacharelou-se em letras e ciência e fundou em Paris um liceu polimático, uma escola baseada no método do mestre de Pestalozzi, do método Pestalozzi. Delisard também trabalhava como contador em firmas comerciais e também dava aulas de física, química, astronomia, anatomia comparada. Era um professor, mas um excelente professor, né? Uma capacidade incrível. Mas em 1834, devido a um problema com seu tio aí, que tinha uns probleminhas aí, ele acaba perdendo, né? Seu tio era sócio, acaba perdendo por problemas aí financeiros, acaba perdendo o instituto dele, né? O dinheiro da venda foi aplicado em um outro investimento, né? Kardec faz esse investimento em outras coisas. Então, em 1854, através de um amigo chamado Fossier, estudioso do magnetismo, né? Professor Delisard, ouve falar pela primeira vez das mesas girantes na moda aí dos salões europeus, dita como uma diversão, que era uma diversão desses salões, que haviam lá as pancadas e conversava, né, com a mesa, né, montava palavras através das letras do alfabeto. Então ele foi convidado para ir lá ver o que acontecia com essas mesas. Vamos lá dar uma olhada, né? Se eu for este amigo de Kardec, eu levo. Então Rivail nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Ele diz o seguinte: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas, eram pessoas honradas que ele estava vendo ali, e dignas de fé, me firmaram na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Ele não conseguia entender aquilo, né? Eram pessoas sérias que estavam fazendo aquilo naquela reunião que ele foi, mas ele não conseguia entender como é que uma mesa poderia falar, né? Em 1855, Kardec tem um encontro com Carlotte, antigo amigo, e convida a casa da senhora Roger, senhora Planemaison, né? E senhor Partier. E essa reunião lá na casa dessa senhora testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas, que saltavam, corriam, olha, isso em condições tais que a dúvida não era possível, acontecia ali na frente dele, as mesas corriam, saltavam, né? Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim uma revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu aprofundar. Então ali foi em 1855 que ele resolve aprofundar os seus estudos. E aí ele conhece a família Baudin, né? Uma família, as médiums, né? As médiums.
e passou a frequentar então reuniões semanais na casa dessas pessoas da família Baudin. As médiuns eram adolescentes, eram jovens, Julie e Caroline Baudin. E ali aparece o espírito de Zefiro, espírito que normalmente se manifestava nessas reuniões, né? Rivail, que buscava apenas se instruir, viu que ali surgiu uma nova doutrina, iniciou seus estudos sérios de espiritismo. Os espíritos, nada mais sendo do que alma dos homens, lembra disso? O que são os espíritos? Alma dos homens. Quando eu sair daqui, desencarnar, é o meu espírito, minha alma. A alma é o espírito encarnado, espírito é a alma desencarnada, né? Então não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. É que o saber que possuíam era de acordo com o seu adiantamento, o seu grau de evolução. Isso é, se eu desencarnar aqui, eu não vou virar um sábio, grande sábio, não. Eu vou como eu sou agora. A gente vai como a gente é, né? Se a gente é ruizinho que a gente vai. Se a gente é fofoqueiro que a gente vai lá pro plano espiritual, tá? Ninguém muda, ninguém fica melhor ou pior, vai como é. E dizia ainda, observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente seguir. Isso é, ele observava, ele comparava e ele julgava. E essa era a regra que ele observava, é o método de observação. Kardec usou esse método, né? Em 1855, recebe uma mensagem do espírito de Zefiro, que lhe disse que uma reencarnação anterior, ele era lá um druida, né? Da região da Gália, um sacerdote druida. E o nome dele era Allan Kardec. Então, ele adota esse nome, Allan Kardec, né? Depois que Zefiro fala para ele que ele foi em outra encarnação um sacerdote. Então, para essas coisas espirituais, né? Ele adota o pseudônimo de Allan Kardec e ficou como Allan Kardec. Mas o nome dele, você lembra mesmo qual era o nome dele? Hippolyte Léon Delisard Rivail, tá? Não vamos confundir Rivail e Hippolyte Delisard, né? É Hippolyte Léon Delisard Rivail, é o nome de Kardec, tá? Ele tem muitas obras francesas na França que ele editou, na parte de educação. Kardec foi espetacular isso, na ajuda da implantação das escolas públicas lá da França, né? E ele adota então o pseudônimo de Allan Kardec porque ele foi um sacerdote druida, tá? Kardec estava em seu escritório escrevendo um dia que aí começou a ter umas batidas. Kardec escuta essas batidas mesmo, batidas. E ali aparece para ele o espírito da verdade, que nós vamos dizer que ele vai dizer o seguinte para Kardec: para ti me chamarei a verdade, e todos os meses, aqui durante um quarto de hora, isso é, 15 minutos, estarei à tua disposição. Espírito da verdade. Em umas outras obras, mais para frente, outras obras de Kardec, nós vamos saber que esse espírito da verdade, fica 15 minutos com Kardec, é o próprio Jesus de Nazaré, tá? Que vem ajudar na codificação, tá? Kardec cita em obras posteriores isso. Então, começa a missão de Allan Kardec. Nós vamos estudar isso na próxima aula, a missão de Allan Kardec, tá? Na nossa próxima aula. Vamos ver então se vocês continuam os seus estudos, muitos estudos, tem muita coisa aí pra gente aprender. Ânimo, né? Ânimo, vamos lá, força, e vamos continuar os nossos estudos. Que a paz do Mestre fique com todos nós, né? Jesus dentro dos nossos corações, Deus nos guiando sempre. Assim seja, graças a Deus.